sua coluna que você escreveu aqui também, mas antes responda a enquete. O problema do Brasil é coletivo e individual? Muito bom dia. Bom dia, Tirone, Arnaldo. Assim, eu acho que poderia se ampliar as perguntas, porque eu acho que não é só coletivo nem só individual. Os problemas da seleção brasileira é individual, mas você vê individual como? Por exemplo, o Luiz Henrique ontem entrou e ele fez as jogadas dele individual. O Brasil começou a ter um pouco mais de agressividade com ele, com o Luiz Henrique. Então, alguns jogadores individualmente, principalmente esses que estão chegando, Estevão, Luiz Henrique, o próprio João Pedro, que entrou também bem, ele entrou num time ruim, né? Mas se você for olhar só o recorte dele, se movimentou, saiu pro jogo, tentou fazer alguma coisa. Então eu acho o seguinte, é individual da maioria dos jogadores, é coletivo, porque não tem um jogo, é tático também, e é de organização. Vamos lá. Posso continuar um pouquinho? Claro. Então vamos lá. Uma das coisas que eu escrevi no outro texto que me irrita profundamente. O Brasil demora uma eternidade para passar do meio de campo. Sabe por quê? Tiro de meta. O Alisson toca pro Danilo, o Danilo pro Marquinhos, Marquinhos pro Gabriel Magalhães pro Arana, que devolve pro Alisson, que toca pro Danilo, que toca para um volante, que devolve pro Gabriel Magalhães, que toca pro Marquinhos. Isso fica um tempão. E o Brasil passa do meio campo lenta, parece uma tartaruga. Vai. Meu, não pega nunca o adversário de surpresa, nunca pega a defesa adversária desarrumada. Não acontece nada, porque tem uma lentidão enorme e um jogo lateral e para trás que irrita qualquer um. O Brasil é o time, é a seleção que mais faz isso no mundo. Pega os jogos da Nation League. Pega lá. Pega lá. Vê as seleções como funcionam. Qualquer uma delas. Vê se elas demoram para passar do meio campo. Não, o Brasil demora uma eternidade. Não tem criatividade. Não tem agressividade. Alguns jogadores, para mim, deu na seleção. Para mim, deu. Alisson, Danilo e Marquinhos, para mim, deu. Eu não vejo nada que possa sair mais dali, que eles possam acrescentar em algum momento na seleção brasileira. Não vejo mais nada. O Danilo, principalmente, que ele não dá um passe para frente. Ele não erra passe, mas ele só toca para o lado ou para trás, para o lado, para trás, para o lado, para trás. O Danilo. Paquetá é aquele cara que empaca o meio-campo. Quando a bola cai no Paquetá, tudo para. Tudo demora uma eternidade, você fica olhando, ele gira lentamente para um lado, gira lentamente para o outro, devolve a bola para trás, aí lentamente vai se movimentando. Cara, o futebol hoje não dá mais para jogar assim. Não tem nenhum time que joga assim. A única seleção da América do Sul que tem um cara que funciona mais ou menos desse jeito é o Rames Rodrigues, mas o raciocínio dele é rápido. O do Paquetá não é. Nem a movimentação é rápida, nem o raciocínio é rápido. O Dorival não tem um esquema tático definido. O Dorival está perdido. Ele está perdido. Porque você vê pelas modificações. Ele convocou Luiz Henrique e Estevão para jogar pelo lado direito. Ontem, ele não saiu com nenhum dos dois. No final, estavam os dois jogando. Contra o Equador, ele saiu com o Luiz Henrique. Depois, ele colocou o Estevão. Mas ele convocou dois centroavantes. E contra o Equador, os dois ficaram no banco o jogo todo. Então, eu tô vendo, sinceramente, o Dorival perdido. Perdido. Ele não sabe mais como escalar, ele não sabe mais como mexer, ele tem medo de colocar, por exemplo, Estevão ou Luiz Henrique junto com o Hendrick, junto com o Rodrigo, junto com o Vinícius Júnior. Ele não quer bancar um ataque só de garotada, ele não quer bancar a garotada nova, né, que tá chegando na seleção agora. Então, cara, é um pacote. A seleção brasileira, para mim, é o pior momento da história. Eu nunca vi um momento desse jeito. Jogando mal desse jeito. Qual foi a diferença de ganhar do Equador de 1-0 e perder do Paraguai de 1-0? Nenhuma. Na bola, nenhuma. O Brasil fez um gol contra o Equador jogando horrível. E não fez um gol contra o Paraguai jogando horrível.
Cara, não tem nada essa seleção brasileira. Cara, eu estou decepcionado e muito irritado, sabe? Com isso. Muito bem. Ó, deixa eu fazer uma correção aqui. Eu que sempre fui um gênio da matemática, evidentemente eu errei a conta. Falei mais de 30 anos do 11 de setembro. Não, foram 23 anos. Estou sendo corrigido aqui pelo chat. Ô Tironi, Desculpa, é Tironi, por isso que eu sou jornalista. só uma Fala. coisinha que eu queria falar, eu lembrei agora. A situação da seleção brasileira é muito mais crítica do que a gente imagina, mas muito mais. Por Sim, quê? O Equador passou ontem, foi para 11, está na frente do Brasil. O Brasil tem 10 junto com a Venezuela, está na frente por saldo de gols. O Paraguai e a Bolívia eles estão com 9. Eles estão com isso. 9, colados. E o Brasil vai jogar contra a Bolívia em La Paz, contra o Equador, provavelmente em Quito, e contra a Venezuela fora também. Ele vai jogar contra esses três que, teoricamente, não seria concorrente, né? Antes de começar as eliminatórias, assim, Bolívia, Paraguai e Venezuela é fato. Não. Eles hoje são concorrentes do Brasil. É verdade. Né, como tem muita vaga, também todo mundo fica vivo. Como disse o Arnaldo, ressaltou isso nessa eliminatória. Como tem muita vaga, todo mundo tem chance o tempo todo. Então os times incomodam. Muito bem. Como eu falei, né? Fiz uma correção matemática aqui. Sempre fui péssimo em matemática. Quero passar a bola para o Arnaldo. E aqui o SV Discussion, ele já ganhou o nosso troféu A Culpa é da Imprensa do dia. E ele fala: parabéns, imprensa paulista, que colocou o Dorival na seleção. Muito obrigado, SV. Você é o grande vencedor do troféu A Culpa é da Imprensa de hoje, desta manhã. Receba aí nossos aplausos. Arnaldo, vamos lá. Quero ouvi-lo também. Primeiro plá sobre a seleção, que foi péssima ontem. Salve, Girone, salve, Casão, salve, companheiros. Você sabe que antes do jogo, Defensores de Chaco me lembra muito, muito, muito o gol do Casagrande de cabeça, cruzamento do Renato, depois aquele gol do Zico, aquele gramado muito pior. Eu lembro O disso, Leandro golaço do toca a Zico, né? bola. E o Vinícius Júnior ontem falou que o gramado sul-americano prende a bola e ele não consegue desenvolver o jogo rápido que ele desenvolve na Europa. Tem uma certa dose de razão, mas aí eu lembro que o Leandro tocou, a bola prendeu no gramado, o Zico trouxe assim de chaleira e deu de sem pulo e foi 2-0 nas eliminatórias. Não é porque as eliminatórias eram diferentes, né? Para a Copa de 86. Cara, se a gente pegar o histórico, eu lembrei desse jogo, se a gente pegar o histórico, a gente sabe bem, sobretudo neste formato, que eliminatórias para a Copa não significam nada. Você falou, né, Tironi, na introdução, só não é pior do que a eliminatória para 2002. O que aconteceu em 2002? O Brasil foi campeão do mundo na sequência, né? Foi a pior eliminatória do mundo. O Brasil se classificou contra a Venezuela em casa na última rodada. O Filipão assumindo lá no meio do caminho. Uma crise de... E ali para a Copa do Mundo mudou bastante coisa. O Ronaldo se recuperou, juntou com o Rivaldo, com o Ronaldinho, e aí aquela foi a história do último título brasileiro. Então a eliminatória não quer dizer nada em relação à Copa do Mundo, isso a gente sabe. Nada, nada. Nesse formato, nada. O Brasil deve se classificar em terceiro, quarto, quinto, sexto. E a Copa do Mundo é uma outra coisa, ainda mais uma Copa com 3 países, 48, é outra situação. O que dá agonia é assistir jogos da seleção brasileira. Isso dá. E olha que isso faz tempo. As eliminatórias anteriores lá com o Tite era um passeio, o Brasil esmagava todo mundo, mas não passava confiança. O que acontece, eu acho que das eliminatórias passadas para essa, é de fato, como o Casão falou, uma certa desesperança, não tem horizonte. E aí, essa é uma diferença grande que eu vejo em relação àquela pior eliminatória para 2002. Hoje tem muito jogador queimado por 2 derrotas em Copa do Mundo. Isso é pesado, não é pouco não. Então a gente vê jogadores, o Casão citou alguns, já desgastados, embora jovens, por 2 Copas perdidas. 2 Copas perdidas com as mesmas figuras. Olha, sabemos o que a Copa vencida traz. Quais figuras, Arnaldo, rapidinho? Alisson, Paquetá, Marquinhos, Danilo, já foi o Casemiro. Eu só vou tirar uma dessas, porque o cara não tá jogando, o Neymar. A gente vai voltar, a gente vai falar do Neymar daqui a pouco. O grande vencedor, não jogando, aliás, não jogando há muito tempo,
a cada partida ruim da seleção é o Neymar, indiretamente. Por incrível que pareça. Né? Mas é assim a conjuntura. E eu acho que, de fato, o Dorival Júnior, que mudou completamente a ideia do time que o Diniz tinha e não deu certo também, né? O Dorival Júnior mostra um pouco de indecisão, insegurança, e não é a bravata, nós estaremos na final da Copa do Mundo, que ele soltou na véspera, que vai devolver confiança a ele e ao time. Isso ficou provado ontem, né? O que o Brasil já tentou, a seleção brasileira já tentou nesses últimos anos todos, do jejum, 2002 foi a última conquista, foram todos os tipos de formação, jogadores, esquemas e tudo mais. Só não tem uma coisa testada nesse período todo ou na história, que é o tal do técnico estrangeiro, na verdade. Era a ideia inicial do Edinaldo. Ele sonhou lá com o Ancelotti, depois adotou as soluções domésticas. E o companheiro que falou do bairrismo em relação ao Dorival, o Dorival não é um técnico de um time só, assim como o Diniz não era, né? O Dorival foi para a seleção pelo trabalho no Flamengo e no São Paulo. O Diniz pelo trabalho no Fluminense. O que a gente não tentou ainda? Um técnico estrangeiro. Eu não sei se isso passa pela cabeça do comando da CBF, talvez até passe. Em cima da hora eu não sei se funciona, mas eu acho que o Brasil tem uma carência hoje de bons treinadores locais e de grandes jogadores locais também. O Brasil tem bons jogadores, mas grandes jogadores o Brasil não tem exatamente. E, insisto, ver o jogo da seleção se transformou numa obrigação profissional, certo? A gente conversa muito sobre isso. Não é entretenimento, que muitas vezes a pessoa espera quando vê a seleção, e não é torcer para o clube, né? Que a pessoa não exige tanto só a vitória, mas de fato tem se tornado uma experiência, quase um martírio ver o jogo da seleção brasileira. E contra qualquer adversário, agora também os sul-americanos, você não tem a garantia de um bom jogo e de um bom resultado. Né? Agora, o que me desespera, na realidade, para esse ano de 2024, é saber que a gente tem mais 2 datas FIFA e mais 4 partidas da seleção brasileira. Sinceramente, só atrapalha nesse momento. Realmente, mais 2 datas FIFA, uma em outubro e outra em novembro, teremos aí, vamos ver se o Brasil melhora um pouco. Vamos colocar na tela aí como está a classificação das eliminatórias. O SV Discussion, que ele já é o vencedor do troféu A Culpa é da Imprensa, ele manda agora uma outra mensagem falando: se a imprensa paulista não tivesse enchido a bola do fraco Dorival, talvez ele não tivesse onde está. Isso mesmo, do Discussion. A culpa é da imprensa, você já ganhou esse troféu no programa de hoje. Olha lá, a Argentina é a líder com 18 pontos, a Colômbia com 16, o Uruguai vem com 15. O Equador em quarto com 11, o Brasil é o quinto com 10. Depois tem a Venezuela colada nele, Venezuela que nunca foi a uma Copa do Mundo, pode ir pela primeira vez. A Bolívia é a 7ª colocada, ela estaria neste momento na repescagem, né? Isso. E aí os 3 não classificados nesse momento, Paraguai, Chile e Peru. Os 3 colocados aí, o Peru faz uma campanha tenebrosa, vai conseguir fazer uma campanha horrível, até aqui vai conseguindo. Tem uma questão sobre isso aí. Bom, Casão, depois eu queria ouvir que você falar um pouco sobre a sua coluna. Mas agora o Brasil, ele tem pela frente alguns jogos que dá para ele se recuperar, né? O Brasil tem o Chile, que faz essa campanha horrorosa, conseguiu perder para a Bolívia em casa ontem. E depois enfrenta, deixa eu ver aqui. Peru em casa. Os 2 piores. Peru em casa e Chile. Os melhores adversários possíveis para o Brasil enfrentar na próxima sequência. Se perder aí desses daí, aí realmente fica complicado. Mas você escreveu, Casão, logo depois do jogo, né? Você escreveu no seu blog sobre a seleção brasileira, ainda no calor dos acontecimentos. Então é um texto até, vamos dizer assim, emocionado, não é isso? Cara, desrespeito ao torcedor, é o que você diz. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Aos 20 minutos do segundo tempo, eu comecei a escrever esse texto.
Eu fui escrevendo o texto, olhando o jogo, escrevendo o texto, olhando o jogo. Quando acabou o jogo, eu só escrevi a última frase. Então, para você ver que a impressão que eu tinha do jogo é que não ia acontecer mais nada. No máximo, o Brasil poderia tomar o segundo num contra-ataque. Era o que poderia acontecer naquele jogo de ontem. Uma reação verdadeira do Brasil de empatar o jogo, eu estava olhando e não via nada. Eu comecei a escrever nos 20 minutos do segundo tempo. Eu acho um desrespeito à seleção brasileira, ao torcedor brasileiro, sim. Sabe? É um desrespeito à história do futebol brasileiro. Esse futebol que a seleção está apresentando, que apresentou contra o Equador, jogando em casa o segundo tempo com os 11 atrás, deixando o Equador ir para cima para tentar um contra-ataque. Eu acho isso um desrespeito ao torcedor brasileiro e à história do futebol brasileiro. Fica mais desrespeitoso ainda quando o treinador vai na coletiva à véspera do jogo e fala e afirma: eu garanto que nós vamos estar na final da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Levanta e sai e não dá possibilidade para ninguém perguntar qual é a base. Você está se baseando em quê para falar isso? O treinador fala uma coisa dessa e cai fora. E sai. Né? Para deixar isso como última frase. Aí, no outro dia, faz aquele futebol lá. Então, eu acho isso uma falta de respeito. Não jogar com a verdade, criar narrativas falsas, que, tudo bem, não é eu não fico surpreso com isso, porque o mundo hoje, principalmente o Brasil, vive de falsas narrativas. Né? Se cria falsas narrativas, se repete, até que aquilo vira uma verdade. Né? Ou vira uma coisa confiável. Então, quando você fala, eu garanto que a seleção brasileira vai estar na final, podem me cobrar, cara, você tinha que ter feito uma grande partida um jogo anterior, você tinha que ter feito uma boa Copa América, não precisa ter ganho, mas ter feito uma boa Copa América que dava uma esperança, uma expectativa. Mas de onde que você tira uma frase dessa? Que o torcedor está assistindo o jogo, o torcedor acompanha todos os jogos da seleção brasileira e vê que a seleção brasileira joga mal todas as partidas. A Copa América foi patética, ridícula. Os 2 jogos, Equador e Paraguai, foi ridículo. Por isso que eu escrevi, nós não somos idiotas. Porque é tentar fazer o torcedor ou a pessoa que está assistindo o jogo de idiota, de imbecil, porque a pessoa está vendo aquilo. E o cara, eu gosto muito do Dorival. Não vamos confundir as coisas. Dorival treinador é uma coisa, Dorival pessoa é uma outra coisa. Ótimo caráter, o cara tranquilo, nunca puxou tapete de ninguém, enfim, tem uma história como pessoa, até que eu saiba, irretocável, né? Como pessoa ética. Mas o Dorival treinador, ele caiu numa narrativa que, na minha opinião, desrespeita o torcedor. Por quê? Porque o cara tá vendo e tá ouvindo outra coisa. O cara tá vendo a seleção ser dominada pelo Paraguai, tomar olé. Ele tá vendo a seleção jogar totalmente atrás contra o Equador em casa, e o torcedor viu o empate de 0-0 com a Costa Rica e a campanha que fez na Copa América. Mas o treinador fala que garante que a seleção vai para a final da Copa do Mundo ano que vem. Isso é falta de respeito com o torcedor e é tentar fazer as pessoas de idiotas. Cara, a pessoa tá vendo e o cara tá falando outra coisa. E é isso que me irritou. Foi isso que começou a me irritar no jogo de ontem, sabe? Eu peguei aquela fala e comecei a analisar o jogo. Quando veio na minha cabeça, eu garanto que nós vamos para a final da Copa do Mundo, e eu tô olhando aquele jogo, eu falei, eu tô me sentindo um imbecil se eu acreditar nisso aí, se eu achar que isso aí é legal, se eu achar que isso aí é para levar em consideração, eu vou ser um idiota, eu vou ser um imbecil. Claro que teve a colaboração de ex-treinadores, que é isso aí, tem que confiar no taco. Então, confiar no taco é uma coisa, mas qual é o taco que esses caras estão falando que o Dorival tem que confiar? Qual é o taco? Sabe? É isso que me irritou. Por isso Entendi. Que eu fiz o texto durante o jogo. Cara, recomendo, hein, a leitura. Ó, o Carlos Henrique Malheiro está falando, Casagrande disse tudo, ele está falando aqui. Ô, Arnaldo... Só uma coisinha. Fala. Como chama o cara que ganhou o troféu? A culpa é da imprensa? É o SV Discussion. Ele ganhou o troféu, então, a culpa é da imprensa. Tudo bem. SV,
faz o seguinte, manda a sua sugestão de treinador, porque ficar criticando as outras pessoas sem dar a sua solução é muito simples. Critica a imprensa, mas mande a sua Isso sugestão. aí. E eu gostei do Casão que já foi na intimidade. Ô, SV,